É uma pergunta extremamente indecente que eu vou fazer pra você, mas assim, se você tivesse que ranquear a, a- o grupo de pessoas, os três principais grupos de pessoas que você tem acolhido nesses últimos 10, 11 anos, que vieram mais machucadas, mais maltratadas, quais seriam esses principais grupos? Qual seria o nosso quarteto da vulnerabilidade de hoje? Muito bom, mano. O pobre. O Pobre é pobre sempre, ele ultrapassa tudo, né, mano? ultrapassa, porque o Gessé de Souza ele vai falar que para baixo da pobreza existe um nível chamado ralé, que é aquele que não tem nem o conhecimento de que é pobre. Ele não tem conhecimento que ele pode, de alguma forma, ir até um CRAS. Ele não sabe nem o que é CRAS. Você fala CRAS pra ele, não sabe falar CRAS. Sim. Entendeu? Então existe o pobre, ele é o primeiro, mano, que sempre apareceu. E Jesus deu a dica que a gente vai ter sempre ele conosco, né, cara? Inclusive, deveria ser um prazer para a igreja cuidar do pobre. E em segundo lugar são os irmãos LGBTQIAP+. Os homossexuais são disparados os que estão num top 2 aí. Então, e às vezes até pobre homossexual, mano, sabe? Sim, sim. Essas intersecções, né? Elas vão se encontrando em algum momento. Mano, mulheres, mano, sofrendo do machismo estrutural, Mulheres. do ambiente da igreja que não é civilizado para as mulheres, não tem civilização ali que de alguma forma entenda e compreenda a mulher como parte do todo. É sempre um objeto à parte, né? Então no Ministério do Chá, no Ministério do Da Bazar, EBF, EBF, do né? círculo de oração. Círculo de Só tem oração, círculo de oração intercessão. das irmãs. Eu nunca vi um círculo de oração dos irmãos. E sempre quando tem alguma coisa dos irmãos é ranqueado, né? É uma parada É, meio hierárquica. A mulher é muito mais horizontal do que o homem, né, cara? totalmente. Então Totalmente. é uma característica de ser ranqueado. Então, assim, as mulheres que sofrem de todos os danos que a igreja pode causar a elas, né? Principalmente mulheres divorciadas, mulheres pobres, mulheres pretas. O Sim. tempo todo nos Mulheres preocupa. que se impõem, Sim. mulheres, Marias Madalenas, né? Aquelas que não aceitam qualquer tipo de imposição. Sim, muito, 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 muito. Perfeito. E depois, mano, a gente vai ter aqueles crentes, gente evangélica, gente cristã, feridas pela igreja por tudo que são contrárias à hermenêutica que a igreja fez do texto bíblico. Explica mais isso aí. É gente que não concorda com questões acerca do dízimo, não concorda que você tem que transar depois do casamento, as questões sexuais, muito afloradas, inclusive. Então, pessoas que não concordam com os ditames morais que a igreja determinou ali para que fosse seguido. Tá. Então, é gente que é considerada, eu vou chamar eles dos rebeldes, Sim. né? E que estão... Os inadequados, os quando a gente inadequados. começou lá atrás. Inadequados, né, mano? Gente que não serve para essa construção. E aí tem pobre, tem mulher, tem LGBT, tem nós. Sim, tem nós. Então, esses são os grupos que são muito afetados pela leitura de um texto de maneira mortal. É gente que usa o texto que é palavra de vida, que é chamada de lâmpada para os meus pés, como um abismo de escuridão. Então, é gente que pega o texto de verdade, intencionalmente. Então, a gente vai ter aqui pastores, pastoras, bispos e bispas que podem estar assistindo a gente. Vocês são perversos, né? A forma que vocês usam o texto não tem a ver com uma boa nova. Tem a ver com perversidade, com maldade, com intencionalidade de fazer o mal. E é tudo para fazer manutenção do poder. Então essas pessoas, João, são as que são feridas naturalmente pelo processo. É naturalmente por quê? Porque a igreja, essa construção que nós temos, é um precipício para jogar essas pessoas ou na invisibilidade, ou na não pertença. Na morte. Na morte, mano. E a gente tava conversando sobre isso. Talvez seja até um motivo para algum outro podcast. Sim. Eu queria até fazer um adendo nesse quarto grupo que você colocou, que seria os não típicos, né? Atípicos, né? Os atípicos, né? E aí a gente tava até trocando uma ideia sobre como a gente tem se descoberto. Cara, será que é TDAH, espectro autista? E tantas pessoas que estão nos assistindo agora têm ansiedade, síndrome do pânico, tá no espectro autista, TDAH. E, eu não vou ficar... E são essas pessoas que não costumam se dar bem com o que tá posto. E sempre foi posto e é assim porque é assim.
Não, é assim, porque assim não é o suficiente para mim. Foi socialmente construído, né? Eu João? quero entender por que é assim. Porque ser assim tá me machucando. Então são essas pessoas que estão enquadradas nesse quarto grupo. Eu acho que eu concordo e a gente podia depois produzir um material do nosso novo... Quarteto da fragilidade, né? Só explicando, o Quarteto da Vulnerabilidade, da Fragilidade, é um nome que a teologia da missão integral, a teologia latino-americana, deu para aquilo que os profetas pequenos falavam muito, né? Que eram os pobres, as viúvas, Os os estrangeiros e os presos. É o pobre, viúva, estrangeiro e... Não. Ai, meu Deus. Esquecemos. Pobre, viúva, estrangeiro E órfão, pô. e os órfãos. Os presos é Jesus que fala de visitar os presos. Então façamos um corte agora. Então voltamos aqui. Qual é o quarteto da fragilidade? O Sabe o que vai quarteto ser da legal? vulnerabilidade. Que não vai ter corte. Você vai ver toda essa merda que a gente errando. Aí depois... Então agora, Ou talvez terá e vocês nunca saberão. o quarteto da vulnerabilidade, então, é os órfãos, as viúvas... Os pobres e os estrangeiros. Boa! Dividindo capítulos da tradição, pra me portar como um discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do Jesus bonzinho, sigo o Nazareno louco da revolução. Não o santo, barba feita, cabelo lisinho, curto aquele acusado como beberrão.